Eu quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui, podendo ser útil na obra do Mestre, cooperando nesse trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de discipulado. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, soberano, Senhor de tudo, autor e consumador da minha fé. Esse Deus que me deu a certeza e a garantia de uma vida eterna com seu Filho Jesus Cristo. Agradeço também a minha esposa, irmã Alessandra, companheira, amiga, guerreira ao meu lado, por longos anos, lutando nessa maravilhosa obra do Mestre. Agradeço também pastor Ival Teodoro da Silva, nosso presidente, este que projetou esse trabalho em seu coração, um trabalho maravilhoso que é o do discipulado. Agradeço também pastor Natalino das Neves, coordenador desse projeto, irmã Lília, doutora Lília, melhor dizendo, nossa coordenadora de treinamento. Que Deus abençoe a todos esses irmãos e que Deus abençoe a sua vida. Você que vai acessar essas páginas, você que está se disponibilizando para fazer esse trabalho, né? Gastar ou investir o seu tempo nesse trabalho de discipulado, das reuniões devocionais, dos discipulados nos lares. A você que está fazendo isso, fica aqui a minha gratidão a Deus. Eu vou tratar das lições: o discípulo de Cristo, o batismo cristão e a ceia do Senhor. Antes de começar a falar especificamente desses temas, eu gostaria, junto com você, de dirigir uma palavra de oração a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por este momento especial que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Quero, Deus, que esse trabalho seja de alcance de todas as vidas que precisam, que necessitam de uma orientação através da Tua Palavra. Abençoa todos os ouvintes, aqueles que irão acessar esse material. Abençoa a direção desta igreja, a direção deste trabalho. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha esposa. Abençoa de uma forma geral todos, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos começar então nossos estudos com o estudo de número 10, o discípulo de Cristo. O nosso texto base, João capítulo 8, verso 31. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Olha que palavra maravilhosa de Jesus quando ele está discursando sobre sua missão e muitos judeus criam nele. A palavra diz no verso anterior ao 31, no 30, que Jesus disse essas coisas e muitos creram nele. E por consequência de crer, Jesus disse que se permanecerem firmes na palavra dele, verdadeiramente serão os seus discípulos. Essa é uma palavra maravilhosa e nós vamos então falar desse discípulo, o discípulo de Jesus. A ideia de discípulo é a ideia de um seguidor, de um aprendiz do seu mestre, de alguém que está caminhando igual àquele que o ensinou e orientou. E no nosso caso, nós andamos igual a Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso orientador. A lição nos traz a ideia dessa ideia de discípulo e aprendiz, e nos diz que Jesus, em seu ministério terreno, chamou alguns homens para serem discípulos e seguirem os seus passos. Além desses 12, vieram muitos outros. Nós hoje somos chamados também a segui-lo. Homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as raças, de todos os povos, são chamados para seguir os seus passos. Mas o que significa seguir os passos de Jesus? O que é andar seguindo os seus passos? Nós vamos ver isso agora com alguns tópicos, alguns pensamentos. E, primeiramente, a lição nos traz a ideia de que ser discípulo de Jesus implica em uma vida de renúncia. Primeiramente, ser discípulo de Jesus implica em uma vida de renúncia. Jesus, ele no Evangelho de João, capítulo 1, verso 43, ele quando chega
perto de Filipe, ele diz: segue-me, siga-me, venha Filipe, venha, siga-me. Depois, mais à frente, Marcos capítulo 10, Jesus chega e diz: em verdade vos digo que não há ninguém que, deixando casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, campos com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Olha que palavra maravilhosa. Então, seguir a Jesus implica em renunciar. Renunciar o quê? Renunciar status, renunciar fama, renunciar o reconhecimento, renunciar o dinheiro, renunciar prestígio. Então, essa é a chamada de Jesus, para sairmos dos holofotes, sairmos do palco e nos colocarmos na ação do Mestre, no meio da plateia, agindo, trabalhando com pessoas, fazendo aquilo que Jesus quer que façamos, que é discípulo. Tais exigências do reino, essas exigências não são fáceis. Observe, muitos indivíduos têm isso como um fardo. A exemplo disso, Jesus diz em Mateus 22,14 que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamado é para todos, mas a escolha não é para todos. São poucos, porque não é fácil. Se observarmos a Bíblia, quando o jovem rico chega perto de Jesus, diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nós vamos observar que Jesus dá uma série de citações para ele: eu quero que você faça isso. E esse moço baixa sua cabeça, sai de perto de Jesus. Por quê? Porque ele não consegue. Não é tão simples a renúncia. Está registrado em Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 18. Aquele moço, ele não consegue deixar. Então, ser um discípulo, primeiramente, implica numa vida de renúncia. Renunciar. Depois, segundo ponto, implica na prática do amor para com Deus, na vertical, e para com o próximo na horizontal. E Jesus vai dizer isso em João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então é um pedido de Jesus, é um mandamento de Jesus, amar uns aos outros. E para ser um discípulo, tem que amar, primeiramente a Deus, mas também ao meu próximo. Está escrito, está na palavra, como acabei de citar. Depois, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 11, vai dizer: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha que reciprocidade maravilhosa de amor. Então não tem como eu dizer que amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Ou eu tentar amar o meu irmão e não amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus e amar ao meu irmão. É inevitável isso. Amar é dar a sua vida em favor do próximo. Quem ama se entrega. Esse é o segundo tópico da nossa lição, falando sobre o amor. A nobre tarefa de evangelizar envolve testemunhar, envolve anunciar as boas novas de Cristo e também trabalhar com os discípulos. Quando falamos desse amor, nós temos que entender que amor é a capacidade dada por Deus para alguém aprender o padrão de vida cristã através do relacionamento entre pessoas da igreja enquanto membros do corpo de Cristo. Quando falamos em discipular, em amor para com Deus e para com o próximo, nós temos que entender que o amor é um elemento constrangedor para que a igreja caminhe harmoniosamente diante dos desafios e crises desse tempo, para a transformação de discípulos que realmente estejam dispostos a seguir as pisadas do seu mestre. O maior exemplo de amor, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus, Ele, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. É o maior e a maior expressão de amor de todos os tempos, em todas as estruturas e esferas. É o amor de Deus para conosco. Então nos apeguemos a esse amor e vamos fazer com amor essa obra e essa tarefa maravilhosa. Em terceiro lugar, nós vemos que o discípulo, ele dá ouvidos à voz de Deus. Ele dá ouvidos a Deus. E quando nós falamos em dar ouvidos, nós temos que entender que ouvir significa obedecer. E a obediência, segundo define o dicionário, é o ato de submeter-se à vontade de alguém. E no nosso caso, como discípulos de Cristo, submeter à vontade de Cristo e a sua palavra. O apóstolo João, em sua primeira epístola, adverte-nos a conhecer a Deus na sua medida e guardarmos os seus mandamentos. Ele diz que aquele que conhece a Deus, mas não obedece, esse é mentiroso. Mas aquele que obedece a sua palavra, neste o amor é aperfeiçoado. Isto é, alguém diz que está nele, se alguém diz que está nele, esse deve andar como ele andou. Agora observe, para você, discípulo, que é obediente. Temos alguns pontos a considerar. O discípulo obediente, conforme Mateus 7, 24 e 25, ele é inabalável. Porque a Bíblia diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, Jesus vai assemelhar ele a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, mas a Bíblia diz que a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então observem, quem é obediente a Jesus, quem dá ouvidos a Jesus, é inabalável. Também nos diz em Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 15, que são irrepreensíveis. Vai dizer a palavra de sorte, meus amados, que assim como sempre obedecesses, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmuração, nem contendas, para que sejas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então observe Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, que a pessoa que obedece, ela é também irrepreensível. Também a pessoa que obedece, o efeito na vida dela é que ela glorifica a Deus. Segundo Coríntios, Paulo escreve a sua carta, no capítulo 9, verso 13, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela sua submissão, obediência, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, que pela liberdade dos vossos dons para com eles e para com todos. Então observe que esses são alguns efeitos para o discípulo obediente. E em quarto lugar, nós vamos observar que o discípulo... E em quarto lugar, nós vamos observar que o discípulo de Cristo, a sua vida, ela é uma missão. A Bíblia nos diz que Jesus disse, João capítulo 20, verso 21, para que paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Destaque, Jesus está dizendo, eu também envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito e disse, recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21 e 22. Então, ser um discípulo é uma missão. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós.
E ser-me-eis testemunhas. Observe, destaque ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, local, como em Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Também na primeira carta do apóstolo Pedro, verso 2. Também na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, observe, para que anuncieis as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então observe que a vida de um discipulador, a vida de um discípulo, ela é uma missão. É diante desse... Observe, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, ele está dizendo daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É diante desse quadro caótico, de perdição, desse mundo que vivemos, com tantas coisas, tantas situações contrárias àquilo que está estabelecido na palavra, é que nós somos chamados para testemunharmos de Cristo, do seu amor e da sua salvação. Assim, o discípulo deve dar prioridade na sua vocação e ser disciplinado e dedicado à sua missão e ao seu mestre. Precisa ser fiel às exigências do discipulado, fazendo do ensino de Jesus um padrão em todas as coisas e circunstâncias da sua vida. Eu quero te perguntar nesse momento: você tem testemunhado de Cristo? Você tem sido testemunha de Cristo? Você tem trabalhado para Cristo? Uma vez que Ele fez tanto por você, caro discipulador, seja uma testemunha de Cristo. Não perca tempo, comece já testemunhando aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus amigos, à igreja, aqueles que você não conhece, sendo obedientes à voz de Deus e anunciando esse Jesus maravilhoso. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Essa é a nossa lição de número 10 e eu espero que ela seja útil para a sua vida e que você seja abençoado em nome de Jesus.